Fazer obra missionária, meu irmão, minha irmã, não é fazer turismo. As minhas viagens missionárias, desde a primeira eu estava construindo a Catedral de Santa Cruz, quando o peso da obra bateu e eu aflito, vendo pedra, areia e vergalhão sumindo nas estacas que estavam sendo colocadas ali para levantar a catedral, que lá em Santa Cruz foi em cima de um terreno meio que brejo. O solo sólido só foi encontrado na perfuração para o cálculo estrutural, numa média de 11 a 17 metros. 275 estacas foram cravadas naquele terreno. E eu, um dia, depois de enfrentar uma batalha muito grande, para que Deus providenciasse o suficiente para cobrir um cheque que nós havíamos passado, eu falei, vou passar o dia hoje na consagração. Segunda-feira era o dia inteiro oração, e a gente ia a hora que dava, ficavam as horas ali com as irmãs na casa da saudosa missionária Glorinha. E quando eu acabei de pregar, Deus a tomou em profecia. Um irmão novo convertido, que eu me lembro do dia que ele aceitou Jesus, com 2 filhinhos no colo. Os 2 hoje são oficiais, um do exército e outro da aeronáutica, piloto de caça. Eu vi criança nos colos do pai, saudoso irmão Adalberto, e ele insistindo comigo, pastor, vamos lá em Pernambuco conhecer a minha terra, o lugar onde eu nasci. Eu disse, agora está difícil, a construção me prende, mas pastor, quero tanto levar o senhor lá, então ora. E no dia que eu fui à consagração, acabei de pregar, os irmãos ainda sobre a glória, o poder, a unção de Deus, Deus toma a irmã Glorinha e disse, meu servo, prepara a tua mala que você vai fazer uma viagem para um lugar muito distante e eu vou entregar um rebanho em tuas mãos para você cuidar. Quando a irmã Glorinha estava sendo usada por Deus, eu disse, meu Deus, será que é Pernambuco? Este é o lugar, meu servo. Aí, já que cheguei em casa, comecei a arrumar a mala. Isso foi numa segunda. Tive com o irmão Adalberto na terça, no culto de ensino, na quinta, no culto normal, não falou nada, e eu já esperando, ele vai falar. Quando foi, depois do culto da quinta-feira, o telefone tocou lá com umas 10h30, eu atendi, aquele jeito cantado do nordestino falar, ele disse, pastor, eu preciso falar com o irmão. Eu disse, eu já sei o que é. Pastor, você quer que eu fale? Nós vamos viajar para Pernambuco? O homem caiu num pranto de choro. Pastor Paulo, irmão Zé Carlos, irmão Adalberto, o que está acontecendo? Pastor, nem minha esposa sabe. Ele tinha uma grande oficina mecânica de conserto de carretas ali em Realengo, do lado do SASE, na Avenida Brasil. E ele disse, eu já fui assaltado 4 vezes, para mim me ausentar eu tenho que fazer tudo em segredo, porque senão eu fico preocupado com quem vai ficar. Vou deixar minha filha e minha esposa tomando conta, mas nem com elas eu falei. Tem 6 meses que eu estou orando todos os dias às 3 horas da manhã, e agora que Deus me orientou qual é a pessoa que vai fazer a segurança e dar o apoio logístico para que eu possa ir. Como é que o senhor está sabendo disso? Fácil. A pessoa com quem você conversa todo dia às 3 horas da manhã já me revelou. O nome dele é Jesus. E aí ele comprou um carro zero só para fazer esta viagem. E nós saímos em missão do Rio de Janeiro e já fomos evangelizando e ganhando almas pelo caminho. E quando cheguei lá, vi a situação catastrófica da fome. Primeiro foi a ação social. Voltei e rapidamente mobilizei o campo e os empresários dos supermercados da região e comecei a levar carretas de alimento. Dentro de algum tempo, uma escola missionária chamada Betel Brasileiro, fundada pela saudosa missionária Lídia Menezes, me entregou uma congregaçãozinha no meio do mato, na cidade de Buíque, e lá começamos a obra missionária. Foram mais de
25 anos viajando por terra, depois comecei de avião. Obra missionária tem um preço. Fora do Brasil, primeira viagem missionária eu fiz com o bispo Manuel Ferreira. Fomos à Rússia, ele havia ido na frente assim que acabou o movimento soviético, o regime soviético. Ele pegou seu filho Samuel, que domina bem o inglês, vamos ver se tem crentes lá na Rússia. E aí, ao chegar ali, conversando em inglês, procuraram saber se havia alguma igreja evangélica pentecostal na Rússia e descobriram que em Moscou havia uma igreja chamada Emanuel, uma igreja com aproximadamente 1.500 crentes, que se reunia uma vez por semana, aos domingos, cultuava ao Senhor de 7 a 1 da tarde, 1 hora, quando terminava o horário da locação. Como ainda havia um ranço comunista muito forte na Rússia, os funcionários apagavam todas as luzes do grande cinema, que eles pagavam $100 por domingo para cultuar. Mas crente pentecostal, eu vi velhinhas, cabelo branquinho, levando uma lanterna na bolsa. Quando o pastor dava o amém, 1 da tarde, a luz apagava, elas acendiam a lanterna e saíam glorificando a Deus, falando línguas estranhas. E nós fomos para inaugurar o primeiro patrimônio que foi comprado com ofertas, inclusive daqui. Todas as nossas igrejas do Ministério de Madureira no Brasil contribuíram para que a Igreja Pentecostal Russa tivesse seu primeiro patrimônio. E eu fui para a inauguração com mais 113 pastores brasileiros. Um avião, quando nós entramos nele, segura na mão de Deus e vai. Era da companhia Aeroflot, quem já ouviu falar sabe, faliu depois. O avião, quando ligou as turbinas, sacudia, tremia, e nós todos tremendo lá dentro. Estava quase só a comitiva do bispo Manuel Ferreira, poucos passageiros. E ele fazia direto a viagem, Rio de Janeiro, Moscou, com a parada numa ilhazinha na costa da África chamada Ilha do Sal, nome profético, lugar de sal. Não tinha uma garrafa d'água, uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de Guaraná. E parou para reabastecer o avião. Descemos, ficamos por ali, não tinha o que comprar, o que comer, e dentro do avião, a comida que era servida. Aí o avião, vamos decolar, todo mundo sentou, afivelou, foi para a cabeceira, a pista curta, o avião grande. Haja acelerar, e aí que o negócio tremeu mesmo. Parecia até o cárcere de Filipe. Será que vai conseguir decolar? Aquilo saiu assim, igual um estilingue, quando puxa a pedra e solta. Vai. Chegamos em Moscou. Uma semana comendo repolho no almoço, repolho na janta, repolho cru, repolho refogado, repolho de manhã, um ovo, uma xicrinha de café, um pacotinho de açúcar e um de sal. O pastor de Queimados, na época era o pastor Napoleão, do lado dele sobrou um lugar vazio, ele viu o ovo sobrando e disse: opa, vou matar a minha fome. $5 por um ovo. Se fosse hoje, R$25 por um ovo. Essa foi a situação que o socialismo deixou o grande país, o histórico país chamado de Mãe Rússia. Aí eu saí um dia antes da comitiva do bispo Manuel Ferreira, porque eu sabia que tinha um trabalho missionário na Itália. E eu não conhecia a logística, não peguei o mapa. Falei, não, nós vamos passar por cima da Itália, na volta eu paro na Itália, visito o trabalho missionário e depois volto para o Brasil. De Moscou a Roma, 5 horas de voo. Só que de Roma até Milano, naquela época não tinha trem-bala, 11 horas de carro. O missionário foi nos buscar, pegou um furgão emprestado
com a Assembleia de Deus Italiana de Milano, de Bolate. Não tinha banco, não tinha assento, estava eu e mais 4 pastores que me acompanharam. E eu, com pena, porque eles tinham mais idade, eu não viajei 11 horas sentado no banco do carona. Eu, de vez em quando, levantava: pastor Cleto, senta aqui um pouquinho. Não, pastor, que é isso, o presidente? Não, eu vou no chão também um pouco. Jurandir e o outro, esqueci o nome agora. Obra missionária. Para ir foi isso, para voltar, 11 horas de trem à noite. Pensei, avisei o missionário: compra passagem antes. Não, pastor, fica tranquilo. Chegamos na estação para tomar o trem, não tinha um lugar para sentar. Aí alguém conseguiu um lugar para mim sentar, os outros pastores foram sentados na mala, até no meio do caminho, esvaziando o trem. Obra missionária. Foram 20 anos assim, correndo o mundo. Haiti, dia que cheguei lá a primeira vez, fiquei horrorizado. Primeiro, para achar minha mala. Não tinha funcionário no aeroporto. Aí o pessoal vai tirando a mala daquele carro que descarrega o avião e vai jogando uma por cima da outra, uma montanha de mala desse tamanho. E agora para achar a mim? E 2 pastores que foram comigo. Né? Risco de andar nas ruas, porque estrangeiro chama atenção. Eu quis ir num bairro chamado IDP, que é onde as mães misturam barro branco na farinha de trigo, para aumentar o volume. Fazem comida assim, para matar a fome das crianças. Aí os irmãos e o próprio pastor, que era o comandante do exército, nem pensar. Se for um estrangeiro lá, vem um enxame em cima. Nós entramos lá com tanques para distribuir cesta básica e não podemos descer, tem que alguém ficar jogando para eles pegarem. Se descer, pode não voltar mais. Mas não acabamos de cantar? Não importa onde for, irei, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Então, meus irmãos, não é porque ninguém é melhor do que ninguém. O salmo que eu li, já vou com ele caminhar para a conclusão da mensagem, glória a Jesus, está apontando a figura de uma pessoa distinta no contexto histórico da Bíblia e da nação messiânica de Israel. Asaf, descendente de Gerson e de Coate, a família de Coate foi designada por Deus para conduzir a adoração no templo. Coatitas, gersonitas. E das 3 famílias mais importantes, a de Asaf era a que tocava na orquestra e que organizava o louvor e a adoração. Além disso, Asaf também é considerado profeta pelos salmos proféticos. Ele escreveu os salmos 50 e os salmos de 73 a 83. 10 salmos. Ora, é um privilégio ter sido usado por Deus para deixar esse registro que até hoje edifica milhões de pessoas no mundo e ao longo dos séculos, só a eternidade revelará. Mas Asaf era um homem sincero. Ele não deixou que a religiosidade o dominasse e o transformasse em um hipócrita, demonstrar aquilo que não é. Ei, você não é apenas, se você é adorador, primeiro, você entra nesse templo reverenciando, não é o pastor não. Quando você conversa na hora da mensagem, você não está faltando só com respeito a mim, está também. Você está faltando com a reverência a Deus. Então cuidado, quando a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares, principalmente quem tem responsabilidade na adoração ou no serviço do culto. Nós temos que ser exemplo. Não deixe a religiosidade dominar a sua vida e depois você querer aparentar uma coisa que você não é. Quem é crente todo momento, toda hora e em todo lugar. Não é só quando está aqui em cima do altar, não é só quando está aqui dentro da igreja, mas é em todo lugar. Quando a pessoa pisa, a unção de Deus faz a diferença. Meu marido, eu tenho observado que este homem que nós hospedamos aqui de vez em quando
é um santo homem de Deus. Eliseu nunca disse: ei, olha eu aqui, eu sou profeta, eu faço, Deus me chamou, Deus me escolheu. Ele não gritou, não falou nada. A passagem dele, a unção perfumava o ambiente. Asaf entendia disso, mas ele não escondia suas fraquezas. As lutas vieram. Todos nós somos seres humanos, temos uma vida, nós interagimos com pessoas sinceras, com pessoas insinceras, com pessoas crentes, com pessoas incrédulas, com pessoas gratas, com pessoas ingratas, com pessoas que nos odeiam gratuitamente. Quantos lugares você chega, sem você abrir a boca, alguém cria antipatia com você. Mas você não perca a tua condição de homem nem de mulher de Deus. Siga em frente, levante a cabeça, reconheça tuas fraquezas, porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na... Asaf, não sei se em casa, não sei se lá no templo. Essa semana, aconselhando alguém que estava decepcionado com algumas coisas que lhe sucederam, disse: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quando a porta da igreja abre, se o porteiro descuidar, até um cachorro entra. Então não se decepcione com pessoas e deixe de servir a Deus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, que é o autor, e ele pagou o preço com a sua própria vida e derramou o seu próprio sangue. É para ele. Quando alguém falhar, olhe para Jesus. Quando alguém te ofender, olhe para Jesus. Quando alguém te decepcionar, olhe para Jesus, porque ele não há mudança, nem imperfeição, nem sombra e nem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Asaf se decepcionou com alguém. Do jeito que ele começa o Salmo 73, ele diz: olha, faltou pouco para mim me desviar. Eu já estava mais para lá do que para cá. Eu vendo pessoas soberbas, se dando bem na vida, indo para frente, e eu ali adorando ao Senhor, fazendo a minha obrigação, me esforçando, e luta que eu venço uma, vem outra, venço uma, vem outra. Quase que os meus pés se desviaram. Eu não estava entendendo nada. Eu falei: meu Deus, por que isso? Como é que eles que não te amam, não te adoram, não te servem, não buscam retidão na sua vida, estão indo de vento em polpa, e eu aqui sofrendo? Eu estava desnorteado, mas no versículo 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Você está entendendo? A ver, o pastor dá uma exortação, não é para ter o mal, não. A Bíblia diz que o próprio Deus repreende aqueles a quem ele... Está entendendo? Aqui é um lugar de você ser abençoado, abençoada. Salmo 133. Ali aonde? Aqui. O Senhor ordena a bênção e a para sempre. Se você veio aqui, é para sair daqui diferente, mas abençoado. Melhor do que chegamos é quando saímos. Cada culto é uma renovação. Cada culto nós nos alimentamos. Cada culto é uma ministração. O Espírito Santo vem e retira a nossa dor e lança fora, e nós saímos daqui mais leve do que entramos. Quem já viveu essa experiência, joga a mão para cima e dá um glória a Deus. Quantas vezes você chega cansado, pesado, lutas, problemas, preocupações, enfermidades, aí começa uma adoração, começa um louvor congregacional, a equipe de louvor começa a cantar, a glória de Deus vai descendo, a unção vai descendo, e aquela dor vai saindo, aquela tristeza vai embora. Daqui a pouco você está glorificando, daqui a pouco você está falando línguas estranhas, daqui a pouco você nem se lembra mais daquele problema que estava te afligindo, porque a tua graça nos basta. Tua graça me basta a mim
tua graça me basta a mim, na vida de aquém no céu também. Tua graça me basta a mim. Presta atenção. Quando me sinto fraco, não tendo mais vigor, não vendo mais o brilho do céu da clara luz, Jesus está comigo, é meu consolador. Ele jamais me deixa e sempre me conduz. Tua graça me basta a mim, tua graça me basta a mim, na vida de aquém nos tua graça me basta a mim. Reme andaramacharabasturiandas. Autor deste hino, Gunnar Wingren, ele repete o comportamento de Asaf. Ora, o pioneiro, fundador das Assembleias de Deus no Brasil, maior denominação pentecostal, a igreja que trouxe o grande avivamento pentecostal a esta nação continental, era para ele escrever algum hino falando de vitória, de bênção. Não, quando me sinto fraco, não tendo mais vigor. Ei, diz para a tua alma e reconheça que você é fraco e pecador, e a graça do Senhor te envolverá e te arrastará para dentro. Não é deste templo, não é desta casa, não é de uma denominação, mas é no santuário, na presença. Você vê as nuvens sumirem, as estrelas desaparecerem, e você vê o trono de Deus, e Ele com a mão estendida dizendo: meu filho, minha filha, você me pertence e eu vou cuidar de você. Aí ele diz: depois que eu entrei no santuário de Deus, tudo mudou. Agora eu sei que o Senhor me guiará com teu conselho e me conduzirás até a tua glória, e eu poderei fazer a obra missionária. Mas para mim, bom é estar cada dia mais perto de Deus. Pus minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. O que o salmista está dizendo aqui? Quem não tem experiência pessoal, não tem experiência. Como é que vai evangelizar o pecador? Como é que vai falar para ele que Jesus salva se você não é salvo? Como é que vai falar para ele que Jesus cura se você nunca foi curado? Como é que você vai falar que ele batiza com o Espírito Santo se você está vazio? Mas se o teu cálice está transbordando, quando você fala com convicção. Ei, Jesus salva. Por quê? Porque Ele salvou esse pobre, miserável pecador. Eu não valia nada, mas Ele me amou e me salvou, e quer salvar você também. O pecador desperta. Ele cura. Eu já estive desenganado, já sofri acidente, já fiquei preso em ferragem, a morte já me circundou várias vezes, mas eu estou aqui porque Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que abençoa, o Deus da vida, está na minha vida. Ele batiza com o Espírito Santo. Sabe por quê? Eu entrei na igreja vazio para um culto normal. De repente um calor me tomou, uma chama me queimou, e os meus lábios efluíram, e comecei a falar a língua que os anjos falam. Ele salva, cura e batiza, e voltará em breve para arrebatar a sua igreja e me levar com ela para o céu. Viva a palavra, pratique a palavra, e você será um cristão
que vai fazer a diferença neste mundo. Coloque-se em pé. Glória a Jesus. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. Qual foi? A melhor. Tem alguém esta noite que deseja sair daqui com a sua vida transformada? Tem alguém que deseja vir a Jesus, aceitá-lo como Salvador? Tem alguém que estava fraquinho como Asaf, mas a glória de Deus se revelou na sua vida? Saia do teu lugar e venha aqui receber a oração da igreja. O melhor dia da minha existência foi o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu quero compartilhar com você. A melhor coisa é ter Jesus na vida. Não importa o que você tenha feito, coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Mas quando achei-me, olha o Asaf aí, desfalecido, tomei a decisão que me salvou. Qual foi? Tome a tua decisão esta noite. Você que entrou aqui fraquinho, fraquinha, talvez como Asaf, pensando até em se desviar, mas Deus quer te renovar, te restaurar, te abençoar. Saia do teu lugar e venha aqui à frente receber a oração da igreja. Estou terminando. A porta é assim, ela abre e fecha, e ela está aberta agora. Tome a decisão melhor na tua vida. Glória a Deus. Pela última vez. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Pastor Paulo César, agradecendo a Deus pelo culto desta noite.